Bem-vindos ao canal Electrical World. Hoje iremos falar sobre DPS, dispositivo de proteção contra surto. O DPS é um dispositivo recomendado pela norma ABNT 5410 e ABNT 5419 para proteger as instalações elétricas e os equipamentos eletroeletrônicos contra surtos sobre tensões ou transientes diretos ou indiretos, independente da origem, se por descarga atmosférica ou por manobra das concessionárias. As descargas atmosféricas, raios, são fenômenos naturais com consequências destrutivas. O Brasil é o campeão em queda de raios, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. As descargas atmosféricas causam sobretensões transitórias, surto de tensão. A sobretensão transitória é um pulso ou uma onda de tensão que sobrepõe a tensão nominal da rede elétrica. Os efeitos das descargas atmosféricas podem ser diretos ou indiretos. Efeito direto: quando o raio cai diretamente sobre as edificações ou instalações elétricas, sua energia é muito elevada e destruidora. Efeito indireto: quando o raio cai em um ponto e a sobretensão induzida chega até as instalações elétricas. Para proteger as instalações elétricas, são utilizados os para-raios e os DPS. Existem diversos modelos de DPS. Algumas das características que devem ser observadas na hora da escolha do DPS: tensão máxima de funcionamento, ou seja, tensão de trabalho do DPS. Para um circuito de alimentação em 127 volts, utilizamos um DPS de 175 volts. Para um circuito de 220 volts, utilizamos um DPS de 275 volts. Para um circuito de 360 volts, utilizamos um DPS de 460 volts. Essas são as tensões de DPS comercialmente mais utilizadas. A corrente máxima de descarga é a corrente que o DPS absorve do surto de tensão e envia para a Terra. Conforme o modelo de DPS, a corrente máxima de descarga pode variar entre 8 kA a 120 kA. Ou seja, o DPS pode absorver e enviar para a Terra uma corrente de até 120.000 amperes. 8/20 é o tempo expresso em milissegundos que o DPS irá levar para dissipar e enviar para a Terra o excesso de corrente. Outro fator que deve ser observado na hora da escolha de um DPS é se esse equipamento possui identificação do estado de operação. Verde, equipamento operando corretamente. Vermelho, equipamento com defeito. Existem 3 classes de DPS: 1, 2 e 3. DPS classe 1 permite atenuar os efeitos diretos causados pelas descargas atmosféricas, sendo o dispositivo muito utilizado quando a edificação está protegida por um sistema de proteção contra descarga atmosférica, SPDA, conhecido como para-raios. Ou seja, os DPS classe 1 são geralmente utilizados em edificações que possuem para-raios. DPS classe 2 são destinados a proteger os equipamentos elétricos contra sobretensões induzidas ou conduzidas, efeitos indiretos, causados pelas descargas atmosféricas e manobra das concessionárias. Esses dispositivos são geralmente aplicados em residências e apartamentos que não possuem para-raios. DPS classe 3. O nível de proteção dessa classe abrange equipamentos sensíveis a surtos, são instalados em cada aparelho, por exemplo, computadores, televisões, telefones e antenas RF. Vale lembrar que nenhuma das 3 classes de DPS são 100% seguras, sendo necessário, para melhor proteção do circuito e equipamentos elétricos, a combinação de DPS
em efeito cascata. Para a proteção de um circuito em 127 volts, constituído por fase neutro, nós utilizaremos dois DPS, sendo um para a fase e o outro para o neutro. A instalação do DPS no QDC, quadro de distribuição do circuito, dará da seguinte forma. Na saída do disjuntor geral, nós ligaremos em paralelo tanto os disjuntores termomagnético, assim como o DR e o DPS, sendo um DPS para a fase e um DPS para o neutro. Já na saída do DPS, nós conectaremos o fio de aterramento, conforme figura. Para a proteção do circuito de 220 volts, constituído por duas fases mais neutro, nós acrescentaremos mais um DPS. A instalação do DPS em 220 volts seguirá os mesmos padrões de instalação em 127 volts, apenas com o acréscimo de mais um DPS. Vale lembrar que em regiões com maior incidente de raios, deve-se optar pelos DPS de maior corrente de descarga. Um DPS de 120 kA pode ser utilizado em todos os demais circuitos. Porém, quanto maior a corrente máxima de descarga, maior a proteção do circuito e também maior o preço do equipamento, sendo que o preço do DPS é calculado em relação à sua corrente de descarga. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal.